Cinema absoluto, Vegeta Super Saiyajin 3 e o Goku no novo Super Saiyajin 4 protagonizaram o melhor que já existiu em Dragon Ball no quesito de animações. Afinal de contas, será que agora finalmente o Super Saiyajin 4 virou uma evolução do caminho Saiyajin? Que episódio foi esse, meus amigos? A Toei entregou absolutamente tudo que os fãs queriam em Dragon Ball Daima e principalmente nesses 3 últimos episódios que realçam ainda mais a grandeza da obra de Akira Toriyama, que conteve traços e efeitos de alto nível, até porque, de acordo com a minha formação aí na língua dos Namekusins, que aquele Tera Shieldop era bem óbvio, né, de fazer, todos voltaram ao normal. Confesso que ver os personagens novamente na fase adulta e nas suas melhores formas é o conceito visual perfeito para as batalhas ter aquele peso mais relevante, pois ficou bem claro que na forma de crianças, Goku e Vegeta estavam mais enfraquecidos. Isso fica aparente quando o Gomá subestima Goku e Vegeta, sendo que o próprio Vegeta no estado base prova que a força e a sua velocidade, estando na fase adulta, é superior quando estava na de criança. O Vegeta parte para cima do Gomá gigante, que aparenta estar mais lento, né, por conta do tamanho, tendo frames importantes e bem fluidos do personagem, acostumando aí com o novo corpo de adulto rapidamente, sem nenhum problema, enquanto arremessa algumas rajadas de energia em simultâneo, igualzinho ao Gomá. O atual rei do Dharmakai, o Gomá, ele tenta encurralar o príncipe dos Saiyajins como se fosse aí uma mosca o amassando, e é aí que temos finalmente o personagem se transformando pela primeira vez em Super Saiyajin como adulto e virando rapidamente o 2 e depois o 3, enquanto voa, provando que o storyboard do Kazuya Karasawa como diretor, o chefe de animação Tadayoshi Yamamuro, Yuya Takahashi e Yuichi Hamano trouxeram o fino do fino para o episódio 19, contendo o Super Saiyajin 3 do Vegeta finalmente na fase adulta. O Vegeta Super Saiyajin 3 domina o Gomá facilmente, o jogando pra lá e pra cá com diversos golpes típicos de Dragon Ball, porém provando que a resistência física do Gomá está realmente em um outro patamar devido ao poder mágico que o olho terciano é capaz de proporcionar. Isso fica nítido, né, depois de termos o primeiro Final Flash do Vegeta em Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Daima, que além de conter uma animação de tirar o fôlego, cheia de efeitos aí cabulosos, que o atual rei do Dharmakai voa para os céus, pensando, né, que ele tomou bastante dano ou que foi derrotado, só que no fim revelando que o olho transformou seu corpo em uma espécie de proteção corporal, refletindo, né, tipo aí um espelho negro absorvendo todo o ataque. O diálogo do Piccolo com o Goku sobre a luta do Vegeta contra o Gomá entrega, né, que o olho terciano possui uma provável habilidade de deixar o usuário nunca se cansar. Talvez pelo poder mágico para ter sempre, né, uma estamina e poderes ilimitados, e a outra é de que mesmo voltando à forma adulta, as suas energias não foram aí completamente restauradas, o que aí poderia muito bem ter entrado o Dendê na parada para recuperar a força deles. A Arinsu observa, né, junto ao Majin Buu, que o Gomá está com um terceiro olho totalmente colado na testa, sem chance de retirá-lo a qualquer momento, enquanto relembra que o antigo rei Uabura era capaz de remover o olho diversas vezes ao dia. Confesso que após essa cena, que eu achei que ela finalmente traria o livro de ouro da lenda dos Namekuseidins, que contém, né, diversas informações sobre até a forma de Super Saiyajin Deus citados pelo Shenlong, só que isso foi apenas um achismo da minha parte, já que esse livro demoníaco contém informações de vários itens mágicos. Não seria um exagero da obra entregar futuramente também que dentro desse livro nós poderíamos ter a origem do bastão mágico do Goku, com o metal mais resistente do mundo dos demônios, o Katinko, parecido também com o antigo colar da Pandy, que nós vimos, né, em Dragon Ball Daima nos episódios anteriores, a espada Z, o anel e o brinco dos Kaioshins, que provariam aí uma origem bem interessante. A energia do Super Saiyajin 3 do Vegeta acabou rapidamente, já que a forma é conhecida como uma faca de 2 gumes, parecendo que seus punhos estavam sem força e sem energia, enquanto proliferavam golpes no Gomá, fazendo então o príncipe dos Saiyajins voltar à sua forma base e se retirar do combate, a partir também daquela chantagem malandra da Bulma, que realmente, né, fez todo mundo rir de tão genial que foi essa tirada, pois quem manda tá na cara que é a patroa. O Goku parte então pra cima do Gomá, só que agora na fase adulta, mostrando, né, aqueles aquecimentos típicos que o personagem sempre faz antes das suas batalhas, mas nos trazendo inúmeras referências tanto de Dragon Ball Z quanto Dragon Ball GT. A primeira foi de demonstrar ao Gomá
cada transformação por partes, como foi na saga Majin Buu em Dragon Ball Z. A primeira lá em Super Saiyajin, depois o Super Saiyajin 2, em seguida o 3, que contém uma super animação e transições de alto nível, e a última para quem achava que ele iria lutar em Super Saiyajin 3, se transformando na forma primal dos Saiyajins, mais uma vez como aconteceu no episódio passado, a partir da magia demoníaca do Neva, o Namekusei Brabíssimo. Os raios insanos na forma de Super Saiyajin 3 para a transição do novo Super Saiyajin 4 é tão épica, mas tão épica que rapidamente notamos uma novidade entre os frames, que é do Goku retirando a parte de cima do seu uniforme, realçando ainda mais a nova transformação. Antes do novo Super Saiyajin 4 surgir, repare que o Goku fala que essa transformação não é dita como a fase 4, mas sim de que é apenas um bônus, por sabermos que a forma foi alcançada através de magia demoníaca. Outro ponto importante é que as referências que o Goku do Super Saiyajin 4 faz quando aparece pela primeira vez como adulto e como uma forma canônica, que eles adotaram referências complexas de Dragon Ball GT. A primeira é a parte em que ele vai escalando as montanhas, lembrando muito quando ele estava transformado em Ozaru Dourado lá no planeta Planta. E a segunda é o frame também de Dragon Ball GT, publicados pela Toei como arte, fazendo aí uma baita referência. Outra parada que Dragon Ball Daima traz como inovação é do Goku sair da fase 3 para o novo Super Saiyajin 4, coisa que o GT não fez, porque a maioria ele saía da forma base diretamente para 4 ou se não do Super Saiyajin para o SSJ4. Isso foi contra o Super 17, o Baby, os dragões malignos e até na parte que ele tem que segurar um prédio cheio de pessoas. Julgando que a primeira aparição do Super Saiyajin 4, o Goku estava praticamente nerfado, por lutar com o corpo de criança, coisa que o Vegeta pôde agora provar muito bem uma superioridade com o corpo de adulto, que o novo SSJ4 promete estremecer sim tudo o que vimos para o próximo episódio, que está intitulado inclusive como Máximo, que indica o novo poder total da forma. Em alguma hora a gente vai ter também os insetos especiais do Daimakai aparecendo para o Goku ou outros personagens fazerem a fusão, que tem tudo para ser uma fusão inovadora por abordar 3 e não somente 2 guerreiros, como era de costume. Na parte em que o Goku ele começa a elevar o Ki extremamente para se transformar no novo Super Saiyajin 4, que por algum momento eu revelo para vocês que eu pensei que ele poderia mandar aquela forma com a aparência dourada, que era o esboço inicial da forma, se fosse seguir as transformações Saiyajins anteriores com os cabelos dourados, já que foi um conceito de arte descartado pelo Katsuyoshi Nakatsuru, que criou a forma na época de Dragon Ball GT. Isso poderia até fazer sentido se pensarmos que a magia do Neva poderia ter acabado e com isso o Goku usaria apenas energia Saiyajin dos caminhos padrões para se tornar um Super Saiyajin 4 dourado, que uma vez despertado o corpo automaticamente iria memorizar. Porém, até o episódio 19, para quem achou que seria referido como 4, que isso ainda fica como um contexto em aberto por ter citado a forma somente como um bônus. Olhando frame a frame, aura a aura, raios por raios, efeitos por efeitos, o que essa animação fez nesse episódio número 19 e o que estamos projetando também para o episódio número 20, que será o grande fechamento de Dragon Ball Daima, a última obra de Akira Toriyama, que realmente isso eu fico pensando o que virá pela frente para Dragon Ball, a sua história. Porque sabemos que o Akio Yoko disse aí que os 40 anos de Dragon Ball se coincidiu com Dragon Ball Daima. Porém, será que um novo anime ou novo filme será lançado? Bom, sabemos que essa animação é predominante, é inovadora e está sendo feita pelos melhores. Então, quem diria aí que mais à frente a gente pode ter uma saga Moro tendo totalmente a adaptação do mangá, que foi absolutamente cinema, com Goku e Vegeta enfrentando lá o Bodão Velho quase que 3 vezes no planeta de Namekusei, tendo Goku e Vegeta partindo de Yadra, lá o Vegeta para Yadra, o Goku para a Sala do Tempo com Meros, adquirindo o presságio e depois o instinto completo e tudo isso sendo animado, meu amigo. Que animação que isso vai ser! E depois pensando mais à frente com a saga Granular, que nós vamos ter lá o treinamento do Vegeta com o Bills, do Goku com o Whis com um instinto superior também, e depois a batalha entre eles, resultando naquele grande fechamento com o Bardock, até chegarmos em Dragon Ball Super Super Hero.
Confesso que tudo isso vai estremecer ainda mais a internet caso seja tudo adaptado do mangá. Depois de 28 anos, temos então canonicamente a forma do Super Saiyajin 4 eternizada na memória de todos os fãs. Porque uma coisa é ela ter sido criada e uma outra coisa é ela ser teorizada como melhor forma. Porém, agora ela está cravada sim, não só como teoria, mas na prática, na vivência, na memorização de todos, com a melhor transformação de Dragon Ball por abranger o caminho de origem da raça Saiyajin que provém da forma Ozaru.